2, 1, começando. Galera, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aquela fala inicial automática já está, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Começamos mais um semestre, segundo semestre. E a aula de hoje vai ser mais um papo reto, curto, objetivo. A gente vai tratar de 3 assuntos, tá? Primeiro, notas. Como é que vai ficar a nota de vocês lá no primeiro e segundo bimestre? No primeiro semestre. Como é que vai ficar as notas? Em física, tá? Segundo, a gente vai fazer uma breve retrospectiva, tá? De todos os assuntos que nós já vimos até o presente momento. E terceiro, eu vou apresentar para vocês, na verdade eu vou apresentar para vocês os conteúdos que nós vamos estudar nesse terceiro e quarto bimestres, no segundo semestre letivo, beleza? Desde já eu queria deixar avisado, tá gravando, eu vou estar gravando essa aula, para aqueles que não puderem assistir agora, puderem assistir depois. Então, não quiser aparecer, desliga a câmerazinha. Eu não vou estar de olho lá no chat direto. Então, no momento que vocês tiverem dúvida ou quiserem contribuir para a aula, participar, pede a voz, tá? Diz aí, Doguinha, aí eu te dou a voz. Beleza? Mas vamos nessa. Deixa eu me encaixar aqui. Let's go. Primeiro assunto, notas do primeiro semestre. Acabamos de passar pela primeira e segunda etapas. Fizemos algumas atividades. Algumas enxurradas de atividades, não é verdade? Mas em física foram só 3. Eu vou recapitular com vocês. Como vai ficar notas no primeiro bimestre e no segundo, né? Segundo assunto que temos hoje, recapitulação dos conteúdos estudados até agora. Terceiro assunto, eu vou apresentar para vocês qual é o currículo que nós temos no segundo semestre. Terceira etapa e quarta etapa. O que nós vamos estudar? Eu dei uma pequena modificada no que é de costume eu ensinar para poder abranger os assuntos mais importantes. Tá bom? Posto que não temos tanto tempo assim, estamos um pouquinho atrasados no conteúdo. Mas vamos nessa. Primeiro assunto, sem mais delongas. Como ficarão as notas? Atenção, muita atenção. Primeiro bimestre e segundo bimestre. No primeiro bimestre eu só passei 2 atividades para vocês. Um eu chamei de avaliação teórica. É um arquivo com 10 questões, das quais 2 foram canceladas. Eu vou relembrar vocês que arquivo é esse. Olha só. Avaliação teórica. É um arquivo com 10 questões. Tá aí, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Aí, galera, a primeira questão é sobre o experimento. Tá cancelada. Porque nem todas as turmas passaram por experimento. A segunda, a terceira e a quarta questões é para você descrever os processos de eletrização, atrito, contato e indução. Tá valendo. A quinta questão é sobre experimento. Também está cancelada. Tá bom? Porque poucas turmas aqui conseguiram passar pelo experimento. Sexta questão. É uma questão de verdadeiro ou falso acerca da eletrização dos corpos. Nosso assunto no primeiro bimestre. A gente vai dar uma revisada. Sétima questão. Fala sobre força elétrica.
8ª questão é sobre campo elétrico. 9ª questão sobre energia potencial elétrica. E a 10ª questão volta a falar sobre eletrização de corpos. Tá? Então todas estão valendo menos 2, a 1 e a 5. Voltando então para o nosso slide. São 10 questões, 2 canceladas, então vocês têm 8 questões, valendo 10. Essa é a primeira atividade que foi passada no primeiro bimestre. A segunda atividade foi uma lista de questões do livro didático. Uma lista com 20 questões, também vale 10. Deixa eu lembrar vocês que lista é essa. Tá aí, ó. A lista que foi passada em março ainda. São 20 questões sobre os assuntos que nós tratamos no primeiro bimestre. Que assuntos foram esses? Carga elétrica, eletrização dos corpos, força elétrica, campo elétrico, energia potencial elétrica e potencial elétrico. Todos os assuntos fazem parte de um conjunto chamado eletrostática. Então aí são 20 questões, ó, todas do livro de vocês, digitalizadas aí. Todas estão valendo, beleza? 20 questões valendo 10. Então cada questão vale 0,2. Cada acerto vale 0,2. Tranquilo? E aí, nós tínhamos planos de voltar com 15 dias, né? Fomos para a quarentena, já para ficar observando essa doença, se ia se espalhar, se não ia. E aí tínhamos planos de voltar em 15 dias. A doença se agravou, se espalhou, se tornou uma pandemia. Aí tínhamos planos de voltar em junho, mês que antecede as férias. Não aconteceu de novo, né? Tínhamos planos em voltar em agosto. E aí, pessoal, os planos era poder aplicar ainda as globais, que ainda faltavam. Nós estávamos passando apenas as parciais pelas aulas remotas, mas as globais não. Então os planos eram ainda ter globais. Voltamos em agosto, voltamos ainda no ensino remoto. E aí não dá mais para a gente aplicar, não tem tempo mais hábil para a gente aplicar provas globais, para fazer as médias de vocês. Então, o que a equipe entrou em acordo foi que nós daríamos notas para o primeiro bimestre e para o segundo bimestre, baseadas nas nossas atividades. Então, em física foram 2 atividades no primeiro bimestre, cada uma valendo 10, tá certo? Uma com 8 questões, porque 2 foram canceladas, ó, e a outra com 20 questões. Acredito que a maioria de vocês já fez e já me entregou, mas ainda falta uma galerinha entregar, viu? Tô aceitando ainda? Estou. Mas justifiquem o atraso, beleza? Que aí dá certo a gente corrigir. Nada como diálogo pra a gente se acertar. Tranquilo? Então, faz a média aritmética, soma e divide por 2, essa é a tua nota do primeiro bimestre. No segundo bimestre, só houve tempo para passar uma lista de atividades. Eu até tinha planos de passar a avaliação teórica, mas infelizmente nas 2 últimas semanas de junho, a mostra web cultural nos interrompeu. E aí eu acabei ficando com apenas uma atividade no segundo bimestre, somente a lista de questões, que tá mais fácil ainda, porque olha só, deixa eu abrir ela aqui para vocês.
São 20 questões, mas só estão valendo 8. Por que só tá valendo 8? Por que eu cancelei 12? Observe. As primeiras questões são sobre corrente elétrica. Questão 4, questão 5, questão 14, tá? Sobre corrente elétrica e voltagem. A gente entrou no assunto chamado eletrodinâmica. E aí o assunto prossegue com resistência elétrica. Nós vimos a primeira e a segunda lei de Ohm, falando de resistência e resistores. Questão 12, questão 13. Inclusive, algumas foram resolvidas nas nossas lives passadas. É só dar uma olhada lá. Quem ainda não fez, está bem facinho de entender. A questão 15, leis de Ohm. A questão 15, lei de Ohm. Está valendo ainda. Questão 16, também está valendo. A questão 7, ó, é sobre potência e energia elétrica. Esse foi nosso último assunto tratado no segundo bimestre. Então, a partir desse assunto aqui, ó, a associação de resistores, todas as demais questões a partir desse assunto estão canceladas, porque não houve tempo hábil para concluirmos os assuntos. O que nós faremos agora, no terceiro bimestre. Beleza? Então, só estão valendo 8 questões das 20. A partir desse assunto aqui, ó, associação de resistores, tá? Vai da questão 8, pro outro lado aqui, ó, outra coluna. Questão 9, questão 10, questão 11, questão 12, questão 13, 14, ó. Tudo da página 122, questão 15. Tudo isso aí é sobre associação de resistores. É um dos assuntos mais recorrentes nos exames externos de vestibulares por aí afora. Questão 17, questão 13 da 141. Aí já entra no outro assunto, ó, geradores, receptores e circuitos elétricos. Também não tivemos tempo hábil, porque veio a amostra web cultural, nos interrompeu nas 2 últimas semanas de aula. Não houve tempo para acabar esse conteúdo, infelizmente. Para a felicidade de vocês, vocês só têm 8 questões das 12. 8 questões valendo 10, galera. Então, cada questão vale mais de um ponto. Aqueles que não fizeram, tentem fazer. Me justifiquem o atraso, que eu ainda estarei aceitando. Tranquilo? Então, essa vai ser as notas de vocês no primeiro semestre. Primeiro bimestre e segundo bimestre. Depende disso aí, a nota de vocês. Façam um esforcinho, quem não fez ainda. Quem fez, eu tenho um pedido. Quem já fez, quem já me entregou, tem um pedido. Paciência, pelo amor de Deus. Porque está muito mais difícil de corrigir as atividades do que antes. Antes, vocês lembram bem, eu sentava ali no birô, ia chamando, pegava o caderno, pontuava, botava os cadernos assim, às vezes 10 no birô, né? Ia corrigindo as questões tudinho, pontuando. Tava muito mais fácil. Agora não. Agora eu tenho que baixar os arquivos que vocês me enviam. Muitos arquivos estão de lado ou de cabeça para baixo. Eu tenho que virar, dar o zoom e olhar questão por questão, comentar os erros. Então tá bem mais difícil de corrigir, bem mais demorado. Portanto, eu peço a paciência de vocês. Está dando certo, mas está dando devagarzinho, mas está dando certo. Estou concluindo. Tranquilo? Com relação a notas, há alguma dúvida a mais? Show, Jonas. Valeu pela paciência. Tranquilo. Sem dúvidas a mais sobre notas, vamos passar para o próximo ponto. Papo reto aqui, ó. Que saudade, velho, da zoeira de sala de aula. Eu tô ficando doido nessas 4 paredes aqui. Ai, ai. Recapitulando então, o que vimos durante o primeiro bimestre. Comédia demais esse James. Olha aí, ó. Galera,
Esse arquivo que eu estou mostrando para vocês, eu vou salvar em PDF e vou enviar em 3 plataformas. O WhatsApp, convenhamos que não é uma plataforma muito boa para estudo, né? Mas vai ser enviada por lá também. Aluno Online e Google Sala de Aula, Google Classroom. Essas 3 plataformas eu vou enviar esse arquivo. Nesse arquivo você tem o link de cada aula que eu já ministrei virtualmente a vocês. Tá aqui, ó, é só clicar no ícone do YouTube que você vai ser direcionado para essa aula aí no teu celular ou no teu notebook, tá bom? Olha aí, eu tô abrindo o link aí, ó. Essa foi a semana 2, foi em março ainda, logo após eu postar as listas de questões. Vixe, é o Alex, não sou eu não? Ah, Lourdinha. Ah, é isso. Cadê eu? Ah, cara, eu lembro, foi pelo Zoom. É o novo? Essa aula aqui de março, viu? Tava me acostumando ainda com o aplicativo. Então é isso, ó. Vamos voltar aqui. Foi nossa primeira aula mesmo. Virtual, né? Jameson marcando presença aí na maioria. Pessoal, nessa semana 2 nós resolvemos questões. Olha só o quadro. O nosso quadro desse dia aí. Foi no dia 1º de abril. Tá aí, ó. Resolvemos a questão 6 da avaliação parcial, a questão 7, a questão 9 sobre energia potencial. Finalizamos nela. Beleza? Na semana 3, que ocorreu no dia 8 de abril essa aula, também continuamos a resolver as questões da lista e da teórica, né? Da atividade teórica e da lista de questões. Deixa eu abrir aqui o quadro. Dia 8 de abril, olha aí, ó. Resolvemos a questão 6 novamente. Questão 7, sobre cargas elétricas. Tudo da lista de questões, ó. Questão 8. Só essas 3. E aí, essa foi a aula que eu não consegui gravar. Por isso, o ícone do YouTube tá meio apagado aqui. Eu não consegui gravar, infelizmente. O arquivo corrompeu. Eu até gravei, mas o arquivo corrompeu. Aí, fomos para a terceira aula virtual. Semana 4 de estudos domiciliares. Ocorreu no dia 15 de abril. Foi sobre blindagem eletrostática. Tinham poucas pessoas nessa aula virtual, nessa live. Foi à noite, se eu me lembro bem. Deixa eu abrir aqui o quadro. Foi no dia 15 de abril. Nós estudamos o que é a blindagem eletrostática. Um conceito importante, muito cobrado no Enem. Resolvemos aí a questão do Enem de 2010, ó. Né, a questão 78 de 2010 sobre blindagem eletrostática. O que mais? Resolvemos outras, eu acho. Tá aqui, ó. Outras do Enem. Uma da UFV de Minas Gerais. E uma do livro de vocês, ó. Tudo sobre blindagem eletrostática. E aí, nossa última aula do primeiro bimestre, nós resolvemos questões do Enem e da UES sobre eletrostática. Todos os assuntos que nós vimos da eletrostática. Desde carga elétrica, passando por força elétrica, eletrização dos corpos, campo elétrico, energia potencial elétrica. Enfim, todos que nós vimos na eletrostática. Esse daqui é o quadro.
Resolvemos apenas 2 questões. Era o que dava para resolver no que tínhamos, né? A gente ia comentando as questões no tempo que tínhamos. Resolvemos a questão da US de 97. Outra da US de 93. Sobre eletrização dos corpos. E aí finalizamos nosso primeiro bimestre. No primeiro bimestre nós estudamos a eletrostática. 5 ou 6 assuntos aí dentro: carga elétrica, força elétrica, eletrização dos corpos, campo elétrico, energia potencial elétrica e potencial elétrico. 6 assuntos, tá bom? Todos dentro da eletrostática. Entramos no segundo bimestre, a semana 7 de estudos domiciliares. Tá aqui o íconezinho, ó. Só você clicar lá no material em PDF que eu vou deixar para vocês. Estudamos eletrodinâmica. Nós entramos na eletrodinâmica, no assunto, estudando a corrente elétrica. Deixa eu abrir o quadro aqui para lhes lembrar desse assunto. Aí, na época que eu ainda tava tranquilo aí trabalhando em casa, né? Nós vimos o que é a eletrodinâmica, como é que o homem aproveita energia que vem da natureza em proveito próprio, né? Geradores elétricos. Vimos definições, o que é corrente elétrica. Todos esses raciocínios propostos por André-Marie Ampère. E aprendemos como calcular a intensidade da corrente elétrica que passa num aparelho ou num circuito elétrico. Terminamos aprendendo a lei dos nós. E essa foi a semana 7. Na semana 8, dia 13 de maio, nós começamos a resolver listas do livro didático. As questões do livro, né? As questões da lista. A lista do segundo bimestre. Nós começamos a resolver aí. Deixa eu abrir o quadro aqui para ver quais questões nós fizemos nessa aula. A gente usou um software para montar um circuito. Ó, tá aqui embaixo o link do software. Tá aqui o link da aula. Tá lá também no nosso material, no ícone do YouTube aqui, ó. Aí nós resolvemos questão 1, questão 2, todas as questões sobre carga elétrica aí, ó. Questão 3. Aí eu propus mais algumas questões, mas não deu tempo de resolver. Próxima semana, foi a semana 10. Na semana 9 eu não dei aula virtual. Na semana 10, houve algum feriado aí, alguma coisa assim. Na semana 10, nós estudamos resistência elétrica, resistores elétricos e a primeira lei de Ohm. Abrindo o quadro, para a gente relembrar essa aula, ela ocorreu no dia 27 de maio. Aí, ó, nós vimos o que é resistência elétrica. Raciocínio aí proposto por George Simon Ohm. Aonde ela está presente no nosso dia a dia, ó, os resistores. E a primeira lei de Ohm, a famosa RUI, ou URI. A resistência é igual à divisão da voltagem pela corrente. Isso aí nós vimos. E resolvemos uma questão da lista de questões do livro de vocês. Ó. Questão 13 da página 112. Da lista de atividades do segundo bimestre. Lista de questões. Resolvemos essa questão aí. Tentem ver a aula, quem não assistiu. Quem não fez a atividade, tenta assistir a aula para ver como se resolve, para copiar aí
Tá muito fácil de fazer. Na semana 11, dia 3 de junho, nós tínhamos esperança de voltar, infelizmente não voltamos às aulas presenciais. Aí na semana 11 dos estudos domiciliares, no dia 3 de junho, nós vimos a segunda lei de Ohm. Abrindo o quadro aqui para vocês. A gente revisou um pouco. Aí eu já tava de saco cheio de estar em casa. Desiludido, porque pensei que ia voltar a ter aulas presenciais com vocês. Aí nós fizemos a questão 15 da página 113 do livro, tá na lista também. Verifica lá. E começamos a ver a segunda lei de Ohm. É uma outra fórmula para resistência de um material. Resistência elétrica de um material. Resistividade, que depende do material. L é o comprimento do fio. E o A é a área, a espessura dele. E resolvemos mais uma questão da lista. Questão 16 da página 113. Sobre a segunda lei de Ohm. E na nossa última aula, no dia 10 de junho, na semana 12 de estudos domiciliares, a semana 13 e a semana 14 foram tomadas pela amostra web cultural. E aí na semana 12 nós vimos potência e energia elétrica. Olha só o quadro. Nós vimos um vídeo do YouTube, ó, tá aqui o link embaixo. Se vocês quiserem recapitular o assunto, nós vimos o que é potência. Potência é a divisão da energia gasta pelo tempo de uso. Né? Se eu quero descobrir a potência de um aparelho elétrico, basta eu pegar a energia que ele gasta e dividir pelo tempo que eu estou usando ele. Mas o mais comum é descobrir a energia, né? Multiplicando a potência com o tempo de uso. A gente descobre quanto de energia ele está gastando. Aí vimos outras fórmulas também. Colocando dentro dessa fórmula as fórmulas de eletrostática, nós chegamos na fórmula π. Potência é igual a corrente I vezes U, voltagem. E colocando as leis de Ohm aí dentro, chegamos a outras duas. Usamos essas fórmulas aí para resolver mais questões da lista. Questão 7, página 104, foi resolvida. Questão 112, questão 12 da página 112. E terminamos a aula vendo como calcular a energia elétrica consumida em nossas casas pelos aparelhos eletrodomésticos. Beleza? Esse foi nosso último assunto visto. Tranquilo até aqui. Só show, de boa. Posso prosseguir. Eu vou apresentar agora a vocês o que estudaremos, beleza? Nesse segundo semestre, no terceiro bimestre, né? Terceira etapa, nós teremos 4 assuntos. Associação de resistores, a gente está continuando, beleza? Devíamos ter visto lá na terceira, no segundo bimestre nós devíamos ter visto. Associação de resistores, geradores e receptores elétricos. Como é que é possível gerar energia e o que é um receptor, né? Gerador pega qualquer energia e transforma em elétrica. Receptor pega energia elétrica e transforma em outros tipos de energia. É um assunto muito cobrado pela Enem porque fala de usinas geradoras de eletricidade e os impactos ambientais causados. A gente vai ver
com detalhes essa aula aí. Depois passamos para instrumentos de medição elétrica. Nós vamos ver voltímetro, amperímetro, como usá-los, né? Como o Enem cobra. Circuitos elétricos e as leis de Kirchhoff. Esse daí é o nosso último assunto de eletricidade. A gente vai unir todos os conceitos de resistência, resistores, geradores, receptores, todos nos circuitos elétricos. Já no quarto bimestre, teremos 6 assuntos. O assunto dessa etapa é eletromagnetismo. A gente vai primeiro estudar o magnetismo e depois unir a eletricidade. Elas não existem separadas. Primeiro estudamos os ímãs, as propriedades dos ímãs. Depois passamos para campo elétrico. O que é um campo elétrico? Estudamos vários tipos de campo elétrico. O campo elétrico terrestre, campo elétrico da Terra. E alguns fenômenos relacionados a ele, como auroras boreais. O campo elétrico de um fio, por onde está passando a eletricidade. O campo magnético, né, quer dizer, campo magnético de um fio reto, por onde está passando corrente elétrica. O campo magnético de um fio enrolado, em forma de círculo, que é chamado de espira. E o campo magnético de um solenoide, ou bobina, várias espiras juntas. Um fio em espiral, né? É um solenoide. Todos eles geram campo magnético. A gente vai estudar o campo magnético desses trocinhos aí, essas paradas aí. Depois passamos para força magnética em correntes elétricas. Existe um cara que é Hans Christian Ørsted, que ele descobriu que existe relação entre eletricidade e magnetismo. A corrente elétrica é possível gerar magnetismo através da eletricidade. Então a gente vai ver força magnética nas correntes elétricas. Indução eletromagnética. É graças a esse fenômeno que nós temos energia elétrica nas nossas casas hoje. O movimento de ímãs produz eletricidade. Basicamente é isso. E física moderna. Vai ser muito pincelado, muito curto, porque não é um assunto tão cobrado no Enem, mas que precisa ser visto porque está no cronograma de ensino, do ensino médio. Beleza? Essas serão nossas terceira e quarta etapas. Dúvidas, galera? Tranquilo? De boa? Show, então é isso aí, ó. Eu estou caminhando para a conclusão da nossa aula. Não planejo dar conteúdo novo hoje, até porque é o que eu faria se estivéssemos presenciais, né, em aulas presenciais. Eu só iria apresentar o conteúdo a vocês. E recadinho final aí. Quem ainda não me entregou a atividade, justifica o atraso e me entrega, ainda tem tempo, ainda estou aceitando, beleza? Quem já me entregou, paciência na correção, que eu estou vencendo aos poucos. Eu vou postando a nota tanto no Aluno Online quanto no Google Sala de Aula, ok? Vocês vão poder ter acesso à nota de vocês pelos aplicativos. Por hoje é só, não tenho mais nada a tratar com vocês. Beleza? De boa? Só a saudade mesmo batendo, que eu não aguento mais. É foda. Que saia logo essa vacina pra gente poder ter aula. É isso então, galera. Dou a aula por encerrada. Tomara que pelo menos na quarta etapa a gente tenha aulas presenciais, né? Ora, eu não, Kevin. Saudade monstra.
Boa tarde. Tremendo as bases do colégio, que já me rendeu até cagaço na coordenação. Mas tô com saudade também. É sério. Não vou chorar não, mano. Vou chorar não, hoje não. Mas saudade aperta, verdade. Beleza. Fui. Bye bye pra vocês. Obrigado, Doguinha, viu? Deu certo, Alex, gravar? Deu certo, gravei. Deu show, viu? Show. Nada demais então, né? Hoje conteúdo nenhum. Tranquilo. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau. Fui. Parar a gravação aqui.